Os nossos intestinos, eles contêm trilhões de bactérias que interferem na nossa saúde e metabolismo. Elas podem melhorar a imunidade e prevenir doenças como diabetes, depressão, infarto e síndrome do intestino irritável. Para explicar para a gente o que comer e o que evitar para melhorar as bactérias intestinais, eu recebo aqui na nossa casa o nutrólogo Dr. Roberto Navarro. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa Santa Receita. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor, quando a gente fala de bactérias, todo mundo já fala assim, bactéria é ruim. Não é? Dá a impressão que vai te infectar, né? Exato. Mas nem sempre. A gente precisa de boas bactérias e temos, não é, doutor? Sim, sim. O nosso corpo é colonizado por bactérias na pele, na boca, no intestino, em várias regiões. E elas ajudam, elas não são vilãs, não, né? É lógico que elas, inclusive, evitam as nossas boas bactérias que as ruins proliferem e invadam teu corpo. Então, elas atuam também na nossa defesa imunitária também. Legal. Como que elas funcionam no nosso intestino, doutor? Na verdade, o nosso intestino, ele tem trilhões de, né, como você falou aí, de bactérias, a maioria sempre muito benéfica, são boas bactérias. Mas elas precisam sobreviver com algum substrato, elas precisam de gerar energia para elas mesmas, né? De alimento. De alimento, exatamente é isso que a gente precisa fornecer para essa microbiota se alimentar e proliferar cepas boas, cepas mais interessantes e não alimentar as ruins. E precisa de fibras. Então, existem substâncias presentes nas fibras, a gente conhece várias, mas tem duas que são chamadas de inulina e fruto-oligosacárides, que são comidinhas para essa microbiota, são comidinhas para ela. E quanto mais a gente oferece, né, ou pelo menos na nossa alimentação deve conter fibras, justamente para que essa microbiota se alimente, né? E se a microbiota sofre um desequilíbrio, e esse desequilíbrio vem não só pelo padrão alimentar errado, a gente vai citar o que é ruim para a nossa microbiota, né? E o que hábitos também, o que pode contribuir para uma desbiose, uma alteração da microbiota negativamente, crescendo bactérias ruins e as boas diminuindo. A desbiose também por alimentos com agrotóxicos. Os agrotóxicos, né, de um modo geral, uso muito frequente de antibióticos, uso muito frequente de anti-inflamatórios. Somado a isso, até o estresse emocional pode influenciar na nossa microbiota. E somado a isso, uma alimentação ruim, com pouca fibra e muita química, aí a gente só vai ter bactéria daquela ruim mesmo. Só vai ter a tal da desbiose, que leva a um monte de quadro, inclusive esses que você citou. A desbiose hoje é responsável por um monte de quadro clínico, depressão, irritabilidade, intestino inflamado, imunidade baixa. Está se estudando o cérebro como o intestino como o segundo cérebro do corpo. Segundo cérebro. Doutor, quando você falou do antibiótico, ele prejudica. E aí a gente já ouviu falar muito de pré-biótico e probiótico. O que é? A diferença está aí. Pré-biótico é a comidinha para o probiótico, para as nossas bactérias benéficas. Probiótico é quando eu estou te dando já o próprio micro-organismo presente no alimento. Então, os alimentos fermentados, a gente vai falar alguns deles aqui, são ricos em probióticos, são os próprios micro-organismos. O primeiro alimento probiótico que a gente tem direito é o leite materno. É ele que vai começar a povoar a sua microbiota com uma cepa bífida, né? Que se estudou, uma das primeiras, a mais importante na nossa infância, né? A gente desenvolver essa flora chamada bífida, né? E vem pelo leite materno. Então, probiótico é o alimento que já carrega o micro-organismo. Pré-bióticos são as fibras, são alimentos para os micro-organismos. Então, são diferentes. O que a gente tem aqui, doutor, de verdinho? Vamos lá. Bom. Eu pedi para a produção colocar aqui pelo menos os mais do dia a dia, óbvio, né? Onde tem pré-biótico aqui, onde tem fruto-oligosacárides e inulina, espalhado em vários alimentos aqui, tá? Então, todos os vegetais, de um modo geral, as folhas verdes, são fontes boas de fibras. Aqui a cebola e o alho. Coisa do dia a dia, né? Então, eles também têm inulina, tem fruto-oligosacárides. A aveia, tem uma fibra da aveia chamada beta-glucana que para a microbiota, para a imunidade, é fantástico. Ajuda muito a melhorar a imunidade do indivíduo que ingere. Eu todo dia ingiro um pouquinho de farelo de trigo, todos os dias. O farelo é melhor do que farelo de aveia, perdão. Falei farelo de trigo. Aqui tem psyllium. O farelo é melhor do que a farinha? Tem mais fibra. Porque a aveia é um cereal, ele tem a parte interna que é o amido, como o arroz tem um amido, como a batata. Então, se a gente pega um cereal, tira a fibra, refina o amido e vira um refinado,
não é legal. Entendi. Então, farinha é uma coisa, dar a fibra diretamente é outra. Então, o farelo de aveia tem muito mais fibra do que a farinha de aveia, principalmente se for refinada, né? Tem aqui o psyllium, tem aqui batata yacon. A batata Como que eu uso o psyllium, doutor? Psyllium, ela pode entrar em receitas culinárias, que, né, fazendo parte aí, às vezes, de algumas estratégias, mas você pode polvilhar. Pode polvilhar na salada. Acho em qualquer loja de produtos mais naturais. Pode bater num suco também, caso você deseje, né? Mas polvilhar em salada eu acho bem legal. Valor calórico baixíssimo e enriquece muito a microbiota. É uma excelente fonte de fibra. Até estudos mostrando diminuição de intestino irritável com o psyllium e diminuição da constipação, da prisão de ventre no paciente que tem intestino irritável, que predomina a constipação, de não conseguir ir no banheiro. Então, hoje já tem bastante evidência científica do benefício. Tem aqui a raiz da banana, também rica em pré-bióticos, né, inulina, frutóligos-sacárides. Deixa eu ver o que mais aqui. A casca das frutas, né? Então, se você vai comer fruta, qual a importância da casca? Ela tem fibras que alimentam a nossa microbiota. Então, fazer o suco, passar na centrífuga, ingerir só o caldo, vamos dizer assim, da fruta, né, que seria só uma concentração alta de frutose, não é benéfico, não é muito legal. Então, coma a fruta. Por inteiro? Por inteiro. Não vou poder comer banana com a casca, concordo, nem um abacaxi. Mas coloque uma fibra, então. Vai comer uma banana? Então, joga uma farelo de aveia, joga uma chia, uma linhaça, alguma fibra aí que às vezes ajuda bastante, né? Legal. Isso pode ser bem interessante. Aqui, a pectina encontrada aqui na casca, na maçã também é uma excelente fonte de fibra. Essa parte branquinha do maracujá, embaixo da casca, essa polpazinha dela, também é riquíssimo em frutorólicos-sacárides e em inulina, também excelente fonte de fibra. Tá? Então, para microbiota, fantástico. Biomassa de banana verde, a queridinha biomassa que andou sumida um pouco, pararam de falar nela, mas é um amido chamado resistente, que a banana, antes de amadurecer, depois ela muda um pouco a característica desse amido. Mas quando verde, a banana bem verde mesmo, esse amido resistente, ele é colonizado por bactérias boas no intestino, que adoram esse amido resistente e colonizam. E essa fibra, ela estimula a imunidade, estimula controle do colesterol, diminui a absorção muito rápida da glicose no intestino, pode ajudar no controle do diabetes. Então, biomassa é fantástico. Pode fazer em casa, existe maneiras de aprender aí na internet, né? Ou até comprar ela pronta também. Mas excelente. Legal. Tem aqui o feijão azuki também, ou azuki, né? Como queira falar, não sei. Tanto faz. Uma excelente fonte de fibras. São muitos, né? Muitos exemplos, né? Aqui eu trouxe alguns aí para as pessoas entenderem que isso aqui é que vai alimentar a sua microbiota. E o alimento já probiótico, pronto, a gente tem o primeiro representante que foi estudado, se faz bem para a microbiota, para intestino, para constipação, para imunidade, que é o iogurte. O iogurte, ele é um leite fermentado. Então, ele é enriquecido com bactérias que vão colonizar esse leite, né, que vão fermentar esse leite. O natural, né? O natural. Aí, coloquei açúcar, coloquei corante, aquele pronto, já não é a mesma coisa. Esse é o caseirão mesmo, né? Inclusive o kefir. É isso que eu ia perguntar do kefir. Fantástico. O kefir é uma cepa específica, né, de micro-organismos que fermentam o leite e formam um iogurte. Então, você também. Aliás, em casa eu faço e compro, às vezes, também linhas prontas, muito boas. Sem açúcar. E é fantástico. Você está falando sem açúcar. Você sabe que eu estou lembrando, né, doutor? Quando eu era criança, aquele lá dos lactobacilos vivos, que a gente ingere e fala assim, é bom até que ponto? Ele tem micro-organismos, ele é um probiótico. Foi um dos primeiros a serem comercializados, né? Quem é que não recebeu em casa, passava na rua, comprava um... Ainda tem, doutor, ainda tem. Carrinho. Não que seja um produto ruim, mas ele tem açúcar na composição, justamente para dar o saborzinho melhor, né? Para não ficar, para a palatabilidade melhorar. Tem essa mesma linha com adoçante artificial, para não ser açúcar, né? Mas outro que está sendo estudado, está na Belinda como vilãozinho da microbiota, a gente vai falar já de outros, mas adoçantes artificiais também não são interessantes, alteram a microbiota. E inclusive alguns estudos mostrando que o uso de adoçante levou em ratos, né? Depois em humanos ainda os estudos precisam ser feitos, os ratinhos engordaram quando ingeriram adoçante artificial. Você fala, mas não é para emagrecer? Não é para controlar um diabetes? E a microbiota, quando altera, ela pode até levar um diabetes. Então, tem muita coisa que a gente está aí meio estudando na Berlinda, né? E a kombucha, ou kombucha, eu não sei, né? Acho que valem as duas definições, né? É uma bebida hoje
uma década para cá, virou queridinha, né? Espalhou no Brasil inteiro, que é uma fermentação específica, com uma colônia específica de algumas bactérias que coloniza o chá verde. Né, a Camellia sinensis, que é a original. Depois surgiram algumas derivações, né? Essa segunda fermentação, você pode fermentar de novo com fruta, né? Mas a kombucha é um excelente probiótico, estudos mostrando melhora de imunidade, né? E é óbvio, né? Tem vários sabores, aí você pode fazer com o sabor que você quiser. A segunda fermentação pode escolher a fruta que você achar melhor para dar um gostinho mais gostoso. Mais gostoso. E esses alimentos, diariamente, doutor? Diariamente, sem problema nenhum. Né? O risco de excesso de fibra, Biane, mas olha, no Brasil a gente ingere pouca difícil, fibra. Né? O excesso de fibra, a gente sugere que até 30 gramas de fibras por dia seria suficiente para a nossa saúde geral, né? Para o funcionamento intestinal, imunidade, enfim, os benefícios que as fibras trazem. Menos do que 30 gramas compromete. Tá? E mais do que isso, pode gerar uma fermentação excessiva. Então, se você dá comidinha demais e tem cepas que são fermentadoras de fibras, elas começam a proliferar em quantidades exageradas. Tanto que não é interessante o uso excessivo de suplementação, tanto de probiótico, eu estou falando excessiva. Sim. Eu vou pegar uma cepa que pode ser muito fermentadora da fibra e vou ficar tomando todos os dias, até na forma de suplemento, em cápsula, né? E isso está sendo visto com um pouco mais de cautela, não é interessante. Dependendo de qual cepa e por qual tempo. Isso pode trazer, às vezes, um pouco de desconforto, né? O intestino ficar estufado, né? Então, hoje a gente sabe o que muda mesmo a microbiota, o padrão dela é o padrão alimentar. Então, se você ingere alimentos corretamente ou não. Né? Então, se você está dando esses alimentos aqui que eu coloquei na bancada, você já está bem na fita. Você está tentando manter a sua microbiota alimentada, sua boa microbiota. Boa microbiota. Sua boa microbiota. E aí, do lado vermelhinho? Bom, do vermelhinho aqui, óbvio, né? O que os estudos mostram. Um padrão alimentar pobre em fibras e rico em açúcares refinados, em sal excessivo, em alimentos ultraprocessados, refinados, pode piorar a microbiota, fazer com que cepas boas fiquem em números menores e cepas ruins proliferem mais. Então, isso pode influenciar diretamente no padrão da microbiota. Então, eu trouxe aqui, né, salgadinhos de pacote, alimentos ultraprocessados, né, bolachinhas recheadas, cheias de açúcar, o próprio açúcar está aqui, né, os refrigerantes. Tá, mas o refrigerante não tem açúcar porque eu estou usando o diet, mas tem corante e tem adoçante artificial. Então, peraí, o tiro sai pela culatra do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que ter um padrão de... E alguns estudos referiram que quem é comedor de muita gordura animal, né, que predomina a gordura animal, as dietas hoje que tiram muito os carboidratos ou que tiram, né, que é predominante em proteína e gordura, isso pode mudar a microbiota. Isso pode trazer algumas consequências a longo prazo no padrão da microbiota e isso pode gerar uma tendência maior ao câncer intestinal. Nossa, Por isso que eu falo para todos os meus pacientes, gente, equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Eu vou comer só gordura e proteína? Não, a gente precisa. Já escutei até fake news de internet que a fibra do alimento é prejudicial para o intestino, porque a fibra rouba nutrientes. Não, é lógico, gente, a fibra, ela pega um pouquinho, ela prende um pouquinho alguns minerais. Zinco, cálcio. Então, se você exagerar, tá? Você pode ter, né, por causa da presença dos fitatos, uma absorção menor de alguns nutrientes. Só que isso, gente, para acontecer na prática, você tem que extrapolar. Muito, né, doutor? Muito. Então, na prática, a gente sabe que isso não existe. A fibra, pelo contrário, ela é fundamental para a nossa saúde, de um modo geral. Lembrando da hidratação, né, doutor? Muita água, né? Total. Ainda bem que você falou isso, Fabiana. Nossa. Muita água. Total. Aliás, muita fibra com pouca hidratação, você pode até prender o intestino, ao invés de melhorar. Ao invés de melhorar. Tem que comer fibra para o intestino funcionar, fica mais ressecado ainda. Então, fibra é igual água junto. Legal. Fibra com água, senão não funciona. E uma coisa também que eu estava lendo e que acontece muito comigo, eu vejo as semanas que, por exemplo, dá aquela insônia, que dorme mal, o meu intestino já é aquele intestino de atenção. Então, agora que eu estou mudando muito a alimentação, eu fico feliz da vida. Mas quando eu durmo mal, por exemplo, fico noites, né, mais preocupadas, assim, reflete no intestino também. Isso também prejudica, não é, doutor? Prejudica. Existe um eixo que liga diretamente o cérebro ao intestino. Esse eixo é um diálogo entre o cérebro e o intestino através de neurotransmissores, de impulsos nervosos vindo através de nervinhos específicos. Então, essa
conexão cérebro-intestino é totalmente influenciadora da saúde. Então, você pode, por estresse, né, ter um intestino que funciona mal. Quem tem intestino irritável, às vezes, no estresse, corre para o banheiro. Né? Tá sob estresse, tudo que come parece que dá cólica, tem diarreia. E às vezes fala assim, mas eu só tô comendo salada há dias, porque eu já tô... E não adianta, né, doutor? Não adianta. Então, na verdade, o equilíbrio emocional, ele é fundamental para que a microbiota seja saudável, e uma microbiota não saudável pode influenciar em quadros de depressão e ansiedade. Então, o que os estudos mostram? Crianças que não foram amamentadas, que não receberam leite materno e tiveram uma alimentação artificial, na vida adulta se tornaram mais ansiosos e com menos tolerância ao estresse. Né? Então, hoje até está se pesquisando quais cepas específicas de probióticos desses micro-organismos do intestino influenciam no cérebro, na ansiedade, na depressão, na tolerância ao estresse, e são chamados de psicobióticos. Eles já existem, inclusive, como prescrição de cápsula. Tem algumas indústrias farmacêuticas já lançaram no Brasil. Psicobióticos. Os psicobióticos, para estimular, para diminuir um pouco a ansiedade do indivíduo. Olha que legal isso, pensar, né? Que a gente pode, ao invés de tomar um remédio, será que se a gente modular, se a gente influenciar na microbiota, ela vai influenciar na saúde do corpo todo? A ciência está com o holofote aí. E eu acho que o caminho é esse. Muita coisa nova vai vir aí nessa próxima década de conhecimentos de microbiota e tratamentos. Modular e conseguir modificá-la. É difícil. Porque os estudos mostram que como é que eu vou mudar essa microbiota que foi formada lá na minha infância? Exato. Aquela quantidade de micro-organismos, a variedade delas, como é que a gente influencia nisso? O que a gente sabe é que é o padrão alimentar que vai modificar. Isso sim. Né? Mas como modular isso? Como fazer algo que ela modifique favoravelmente para a gente. Isso eu acho que é o caminho mais promissor da ciência, acredito eu. Vai ser a resposta para muita coisa. Para muita coisa. E a resposta, né, doutora, a gente sempre teve, a gente não dá atenção, porque os alimentos são riquíssimos, eles podem fazer essa cura para a gente, mas a gente está tão acostumado naqueles hábitos que agora você vai ter que suplementar isso no seu cérebro, no seu corpo, para falar, opa, vamos voltar para a hortinha aqui, para comida de verdade. É o que está faltando, comida de verdade, né? E Deus foi tão generoso porque Ele deu tudo para a gente. Tudo. Tá aí, para a gente aproveitar, né? E a gente deixa de lado e começa a ingerir muito mais produtos alimentícios, modificados, refinados, com acréscimos de açúcar, de sódio, de gordura hidrogenada, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, que às vezes, eu vou lá na farmácia e vou comprar um anti-inflamatório porque minha garganta está arranhando. Tá, mas eu comecei a fazer isso sempre. O uso de antibióticos, ainda bem que no Brasil houve uma lei que obrigou a receita médica. Você não pode ir lá comprar um antibiótico porque você acha que está com uma infecção. Às vezes 90% das infecções são virais, não são bacterianas. Não são bacterianas. E você vai lá e toma um antibiótico que não mata vírus, só mata bactéria e mata a sua microbiota. E mata a sua, E atrapalha a sua. Então tem que ter consciência, né? E procurar ajuda de profissionais, né? Ajuda médica, nutricionistas que vão te orientar nessa questão aí alimentar. Muito bom, doutor. Seja muito bem-vindo à nossa casa sempre, viu? Sempre, obrigado. Obrigada por esse ano tão especial pra gente, que venham muitos outros, Se viu? Deus quiser. E sempre que precisar, estaria aqui. Beijo pra Maluzinha. Dou sim, pode deixar. Até Você mais. de casa aproveita, segue o doutor na internet, @doutor_dr Roberto Navarro, e também tem o site que é doutorrobertonavarro.com.br. Beijo, doutor. Obrigado.